Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. É um prazer muito grande estar entrando na sua casa e poder compartilhar a palavra do Senhor. Nesse instante, gostaria de fazer uma oração, para que Deus esteja revelando a sua palavra a nós. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, nesse instante peço que o Senhor esteja nos abençoando, falando conosco através da tua palavra. Edifica-nos para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra que eu gostaria de estar aqui compartilhando com os irmãos está no Salmo 125, do versículo 1 até o versículo de número 5. Então, vamos ver o que Deus está querendo dizer para nós. Vamos lá. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Porque o cedro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-los-á, ó Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então observemos aqui, em primeiro lugar, o Salmo 125 é declarado aí pelos estudiosos da palavra de Deus, os teólogos, que é um salmo pós-exílico. E também esse salmo era utilizado muito como salmo ou como cântico dos degraus, que quando eles iam adorar no templo, em época de festividade, faziam romarias e cantavam também esse salmo juntamente com os outros. Mas também observemos que esse salmo aqui é bem sugestivo, porque no versículo de número 1 diz aqui: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então esse salmo aqui nos incentiva que eu e você venhamos a confiar no Senhor. Então aí nós podemos fazer uma conjectura do monte Sião, que muitas vezes por passar ali por tempestades, por várias intempéries do tempo, ele permaneceu ali do mesmo jeito e da mesma forma. Poderia haver algumas variações, poderiam haver assim algumas mudanças no seu solo, poderia haver. Até mesmo ali nas suas pedras, poderia haver. No entanto, ele permanece firme. Assim sou eu e você quando passamos por lutas e situações difíceis e confiamos no Senhor. Nós passamos por lutas e situações difíceis. Isso muitas vezes quer nos debilitar emocionalmente, quer fazer com que nós venhamos a cair da vida espiritual. No entanto, que quando nós confiamos no Senhor, essas coisas não devem abalar o meu e o seu coração. Nós devemos confiar na palavra de Deus, nós devemos confiar naquilo que Deus nos prometeu. Por isso que nós devemos ficar firmes na presença do Senhor. É isso que o salmista está falando para mim e para você. E é bem interessante, porque quando nós vamos lá em Mateus capítulo de número 7, no versículo 24, nós aprendemos mais um pouco da palavra do Senhor. Então diz aqui, em Mateus 7, versículo 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então aqui Jesus está falando sobre praticar a palavra de Deus, E Jesus também é a palavra de Deus, porque ele é o verbo da vida. Então,
Nós devemos estar firmes na palavra de Deus, nós devemos estar firmes em Jesus, porque se vier as intempéries do tempo, se vier as lutas e situações, nós estaremos firmes como o monte de Sião, como diz o Salmo 125, versículo 1. Nós estaremos firmes, meu irmão e minha irmã. Nós estaremos inabaláveis diante do Senhor. Neste momento em que nós estamos sofrendo vários tipos de ataques, né? Onde nós vemos que o mundo está em intensa degradação, é momento que eu e você devemos ficar firmes em Jesus, porque Ele é a nossa rocha, não é? Ele é a nossa fortaleza. Mas, veja bem que a casa, veja bem que aqui no versículo 24, que veio o quê? Olha só, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei o homem prudente. Então nós seremos prudentes se estivermos firmes na onde? Em Jesus, se estivermos firmes no Senhor. E no Salmo 125, versículo 1, aquele que confia no Senhor será como um monte de Sião. Confiar no Senhor é como um monte de Sião. Se torna o quê? Inabalável. Nós só podemos estar inabaláveis na presença de Deus. E seremos considerados o quê? Pessoas prudentes. E diz aqui, que edificou sua casa sobre a rocha. Na onde está a sua casa? Né? Na onde está a sua casa? A sua casa está baseada em coisas materiais? A sua casa está baseada nesta vida? A sua casa está baseada nas coisas que te causam prazer? Então, meu irmão, a queda vai ser astronômica. A queda vai ser destruidora sobre a sua vida, né? Porque nós devemos estar alicerçados no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora observemos no versículo de número 25, porque isto é confirmado através desse versículo. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então todo aquele que está edificado na rocha, que é Jesus, é uma pessoa prudente, é uma pessoa que não é qualquer tipo de abalo sísmico, é aquela pessoa que não é qualquer tipo de enchente, qualquer tipo de adversidade, tempestade que vai derrubar essa pessoa. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei o homem insensato que edificou a sua casa sobre o quê? Sobre areia. Então todo aquele que não tem a palavra de Deus, todo aquele que não pratica a palavra de Deus, você está entendendo? Porque se não pratica, ele não está alicerçado em Jesus. Não tem Deus como o seu único ponto de firmeza. Não tem Jesus como seu alicerce. Então essa pessoa, ela vai cair. Essa casa vai cair. Você está entendendo? É isso que nós devemos reparar aqui neste versículo, né? Então vai vir o quê? E desceu a chuva, e correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, foi grande a sua queda. Então quer dizer que houve o quê? Houve prejuízo, não é? Então, meus amados, nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Temos que tomar cuidado, porque o Salmo 125, no versículo 1, diz que nós devemos ficar edificados o quê? Porque quando nós estamos edificados em Deus, seremos como um monte de Sião que nunca se abala. E é isso que eu e você devemos nos perceber. Porque quando existe outro tipo de alicerce, quando existe outra coisa que nós confiamos, nas coisas deste mundo, desta vida, então nós devemos nos aperceber que essas coisas, elas vão fazer com que nós venhamos a cair. Que nós venhamos o quê? A ser destruídos. E é isso que Deus não tem para mim, nem para você. Mas Deus, Ele quer que nós sejamos firmes nesses últimos dias. Que nós não venhamos a abandonar a Cristo. Que nós não venhamos a mudar o nosso alicerce. Que nós não venhamos ficar pessoas, muitas vezes, pessoas desapercebidas, pessoas que não têm assim, né, uma rocha, né, não temos aí um alicerce, não temos aí um suporte, porque Deus quer que eu e você venhamos a ter suporte, e esse suporte quem é? Jesus Cristo, o Senhor da glória, não é? E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus também, lá em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 12, olha só o que diz a palavra do Senhor. No capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então aqui, vemos que o apóstolo Paulo ele fala do quê? Fala de uma confiança na pessoa mesmo.
Ah, eu faço, eu aconteço, eu cuido que eu estou de pé por causa da minha sabedoria, porque eu sei comandar as coisas, porque eu estou no controle, porque eu faço aquilo que é correto, porque eu faço e vai acontecer. Então, isso aí é um perigo. Porque aquele que pensa estar de pé, né, em outras traduções diz, aquele que pensa estar de pé, olhe também para que não caia. Então, muitas vezes a prepotência, a arrogância, o achar que faz e acontece, é um precedente para que a pessoa venha a cair. Né? A pessoa não está firme, ninguém está firme em si mesmo, ninguém está firme nos seus conceitos, no seu pensamento, naquilo que ele acha, naquilo que ele pensa. Temos que estar firme no Senhor. Né? É isso que a palavra de Deus nos diz, que nós nos tornaremos firmes como o monte de Sião quando nós confiamos no Senhor. Então, nada vai nos abalar. É isso que está querendo dizer a palavra de Deus. Porque nós sabemos que todo tipo de tentação vai vir, toda luta vai vir, toda adversidade vai vir. Mas na onde nós estamos com a nossa rocha? Né? Na onde que nós estamos presos? Em que rocha que nós estamos presos? Né? Em que rocha? Será que essa rocha é a areia do mundo? Ou esta rocha é o Senhor e Salvador Jesus Cristo? É isso que eu e você devemos nos aperceber, não é? Por isso mesmo que o próprio Jesus deu o exemplo, né? Aqui em Mateus 7, no versículo 24 em diante. Então, é muito perigoso, meu irmão e minha irmã, que nós venhamos nos alicerçar em qualquer coisa, porque senão todas as coisas vão querer nos derrubar. Todo o vento, toda a ventania, toda a situação que é difícil nesse mundo vai querer derrubar a mim e a você. Ainda no Salmo 125, no versículo 2, diz assim: como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então nós nos apercebemos aqui que como estão os montes em roda de Jerusalém. Então, meus amados, veja bem que aqui está falando sobre o quê? Sobre a proteção do Senhor sobre o seu povo. Quando nós estamos em Jesus Cristo, quando estamos presos no Senhor, né, firmes como um monte de Sião, presos no Senhor, presos em suas promessas, você pode crer, né, que Deus ele ordena anjos para estar ao nosso redor, e também a onipresença do Senhor está ali para nos guardar. Então isso é bem patente, porque o Senhor, ele nos guarda, o Senhor nos alimenta, o Senhor, ele dá tudo aquilo que nós necessitamos. Então eu e você devemos ficar firmes no Senhor, porque o Senhor está sempre nos protegendo. É bem interessante que quando nós vemos determinadas casas, né, que são construídas ao pé do monte, né, vejamos que a ventania vem, você está entendendo? Vem a chuva, vem a tempestade, mas aquela casa ainda continua de pé. Por quê? Porque aquele monte, aquele morro, né, muitas vezes o vento bate lá e não alcança aquela casa, não é? Isso é bem interessante, porque aquela casa continua ali, não é? Por quê? Porque aquele monte ali está protegendo a sua casa. Assim é o Senhor, não é? Que nós somos protegidos por Deus. Somos protegidos, pode vir luta, pode vir situação, pode vir adversidade, mas o Senhor está sempre nos protegendo, o Senhor sempre está nos guardando. O próprio Jesus, ele mesmo fala, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê que Jesus está com você? Você crê que ele está te guardando? Meu irmão, que nós possamos aí entender e possamos também crer que Jesus está conosco, porque ele prometeu estar. Você está entendendo? Nós temos que crer que Jesus está. Passamos por lutas, mas Deus está conosco e vai dar tudo certo, porque o Senhor, ele tem o melhor para mim e para você. Não é isso? Então, no versículo de número 3 diz aqui: porque o cedro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos do quê? À iniquidade. Então, o cedro da impiedade, aquilo que quer destruir a minha e a sua vida, você está entendendo? Não vai nos alcançar de forma alguma, você está entendendo? Não vai fazer que nós venhamos a desanimar, para muitas vezes nós estendermos as mãos à iniquidade, não é? Porque todas as coisas, sabe, querem nos desanimar, quer fazer que nós venhamos a parar, perder nossa fé, mas quando nós recorremos ao Senhor, quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós nos desviamos do mal, saiba de uma coisa: o Senhor está nos guardando, né? O Senhor está nos guardando.
E diz aqui, no versículo de número 4, faze bem, Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Então, Deus ele vai fazer sempre o bem para aqueles que são retos de coração, aqueles que confiam nele, né? E diz aqui completando, quanto àqueles que se desviam para seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade, e paz haverá sobre Israel. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor está falando para nós que nós devemos o quê? Confiar nele. E não devemos nos desviar para caminhos tortuosos, que nós devemos estar firme na presença dele, porque aquele que faz a iniquidade, aquele que comete erro, aquele que se desvia dos caminhos do Senhor, ou seja, como já tem sido falado muito sobre a apostasia, né, deixar as coisas de Deus, deserção, trocar a doutrina do Senhor por outra que não é de Deus, né, segundo as minhas conveniências. Então esta pessoa ela vai de mal a pior. Essa pessoa ela vai ser cotada junto com aqueles que praticam mal, né? Então, veja bem que Deus ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele, que eu e você venhamos a ter compromisso com Deus, porque este mundo está cada vez pior, esse mundo está cada vez indo para a destruição, e eu e você não podemos ir para a destruição. Mas para que isso aconteça, nós devemos ficar firmes, né? Devemos ficar firmes no Senhor, com um monte de Sião que nunca se abala. É dessa forma, porque a única forma de nós sermos inabaláveis é quando nós estamos na presença de Deus. Não existe outra forma, não é o dinheiro, não é a moda, não é muitas vezes os desejos do mundo, é aquilo que é aguçado em nosso coração como desejo, como se fosse um objetivo, você está entendendo? Essas coisas não vai trazer firmeza, essas coisas vão trazer desistência das coisas do Senhor, vão fazer que nós venhamos a retroceder e achar, poxa, mas tudo está difícil, tudo está ruim, tudo está mal. Então, meu irmão, nós temos que nesse momento parar, né? Temos que parar e meditar, fazer com que Deus venha estar transformando o nosso coração. É isso que nós devemos entender, né? Para que Deus possa trabalhar. E uma coisa que nós devemos também estar sempre atentos, que aqueles que confiam no Senhor são aqueles que também têm paciência. Será que você tem paciência, né, em confiar em Deus, em ter fé que Deus vai agir ao seu favor? Então é isso que nós devemos entender. O Salmo 40 diz aqui, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então muitas vezes ficar firmes com um monte de Sião que nunca se abala, né? Que é confiar no Senhor, veja bem, é muitas vezes esperar que Deus venha ao nosso auxílio, não é? Não é agir da minha forma, do meu jeito, da minha maneira ou como eu quero. Porque o salmista Davi, né? Aqui a gente já sabe quem é o salmista, diz aqui, esperei com paciência. Será que nós temos paciência para esperar? Será que nós temos paciência em ficar na direção de Deus, né? A direção muitas vezes é ficar quietos, né? Esperando, aguardando o agir de Deus. Então, veja bem, que também não é questão de você ficar, não, agora eu vou esperar Deus, agora eu vou dormir na cama, agora eu vou ficar aí à deriva, fazendo o que eu quero, o que eu penso. Não é isso não. Significa puramente deixar que Deus venha agir no meu e no seu coração, no meu e no seu problema, trazendo a solução, tá certo? Porque o salmista aqui no Salmo 40 ele diz aqui, ó, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Então Deus está ouvindo o nosso clamor. Deus está ouvindo, mas Deus também está vendo a minha e a sua reação. Será que essa pessoa vai aguardar na minha palavra e nas minhas promessas? Será que essa pessoa ela está atento àquilo que eu lhe prometi? Será que está atento? Mas eu quero pegar e fazer do meu jeito, da minha forma, porque eu não estou aguentando, porque eu quero chutar o pau da barraca. Não, aqui diz, esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então Deus ele não ouve pessoas desesperadas, pessoas que querem agir pelo seu ímpeto, pela sua carne. Deus ele não ouve não. Deus ele só vai ouvir pessoas que esperam com paciência, com resignação, pessoas que esperam o agir de Deus. Aí o Senhor vai agir de uma forma sobrenatural, aí que o Senhor vai transformar a situação. Aqui em Lucas também, no capítulo 18, no versículo de número 5 diz assim,
Olha só. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui nós vemos uma parábola que todo mundo sabe como é que se processa, né? É uma parábola onde uma mulher viúva estava pedindo aí que o juiz entrasse, que fizesse justiça ao seu favor. No entanto, esse juiz era injusto e ele não queria fazer a justiça para aquela mulher. Mas aquela mulher todo dia estava lhe importunando na porta de sua casa. Estava lhe importunando, até que esse juiz, por causa da importunação, foi lá e resolveu o caso desta mulher. Aí o Senhor Jesus, ele utiliza, não é? Ele utiliza esta parábola para dizer o quê? Será que eu e você estamos dispostos, né? Dispostos a ficar esperando em Deus, que Deus venha fazer justiça ao nosso favor? Ah não, agora eu vou desanimar, vou parar de orar, vou parar de buscar Deus, você está entendendo? Agora eu vou sair fora, né? Não tem muita gente que é dessa forma aí, que está querendo sair fora? Não tem muita gente? Então esse que é o problema. Será que Jesus quando vier vai encontrar fé na terra? Então, meus irmãos, nós temos que nos acolher a Jesus Cristo, nós temos que nos acolher a Jesus Cristo, devemos buscar a presença do Senhor, porque os dias são maus. Cada vez mais nós observamos que os dias estão cada vez mais terríveis. Então, esta mulher aqui, ela pegou e buscou, né, solução para aquele juiz, e aquele juiz era iníquo. Agora imagine Deus, né, que é um Deus amoroso, um Deus que tem cuidado de nós. Será que ele não vai atender a minha e a sua oração? Será que o Senhor não vai fazer justiça a mim e a você? É claro que vai. É claro que vai. No entanto, nós temos que permanecer firmes na presença do Senhor, fazendo com que Deus venha fazer valer a sua vontade, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Senhor ele não vai fazer nada que vai prejudicar a minha e a sua vida. Então, meus amados, Deus ele quer fazer com que nós sejamos vitoriosos para a honra e para a glória de Deus, tá certo? Então, nesse instante, eu peço que você esteja orando comigo. Vamos orar e buscar a presença do Senhor. Pai querido, Pai Santo, nesse instante, peço a Tua bênção e misericórdia, transforma as nossas vidas, enche-nos com Teu Espírito e, Senhor meu Pai, peço que o Senhor tenha compaixão, venha operar na vida do Teu filho e da Tua filha, venha renovar a nossa fé, o nosso coração, Senhor, crendo que o Senhor é sobrenatural, que o Senhor faz tudo de acordo com a Tua vontade e que a Sua vontade, Senhor, é boa para nós, Senhor, para alcançar a nossa família, nosso lar, nossa casa, as nossas necessidades. Pai, que ninguém venha desistir do Teu caminho, mas que nós venhamos, Senhor, meu Pai, a ter, Senhor, meu Pai, certeza que o Senhor, meu Pai, vai agir no sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fortaleça, Senhor, abençoa, dá capacitação espiritual, no nome de Jesus, que o Senhor esteja nos fortalecendo para a glória e honra do Teu nome. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra
Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Guape, uma igreja bíblica.